Nosso texto nessa noite é 2 aos Coríntios, capítulo 4, lá no verso 13. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que essa noite fale ao seu coração, te ensine sobre Deus, te oriente a ter uma relação íntima com Deus. É isso que Ele quer. Deus ele não deseja nada para você menos do que isso. É um relacionamento. Então, muito bom ter todos aqui. Eu ainda estou meio desorientado na presença. Eu pedi para você abrir o texto e eu estou caçando o texto e eu não abri o texto. 2 Coríntios 4, verso 13. Esse texto faz parte de um contexto. Nós somos uma série sobre fé. Amém? Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Lucas 18, 8 fala que quando o Filho do Homem vier, porventura ele achará fé na terra. A fé tende a esmorecer. Se não fosse bastante, a palavra de Deus afirma expressamente que pessoas nos últimos dias dariam ouvidos à doutrina de demônios e se apartariam da fé. E a grande apostasia é um tema daquilo que antecede a vinda de Jesus. Quando Jesus estiver às portas, que nós queremos que cá para nós, não tem nada de Covid não, é o cenário, é o todo. Então, quando Jesus estivesse às portas, as pessoas sairiam da fé. Sair da fé, pastor, é a pessoa deixar a igreja? Não, isso aí é que te ensinaram. Sair da fé é a igreja sair da fé. Não é as pessoas saírem da igreja. Às vezes, as pessoas continuam na igreja, mas a fé já não está mais no coração delas. Isso é apartar da fé. É quando os pregadores começam a pregar e a Bíblia ela não é mais o seu objeto de trabalho. Não é mais o lugar onde ele se debruça e explica. Onde ele começa a falar de coisas e o povo começa a gostar e a procurar mensagens conforme suas cobiças. Está distante de nós? Não. Então nós estamos aqui numa série sobre fé, para falarmos um pouco dela. Esse texto é maravilhoso, vamos lê-lo. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Amém? Esse é o nosso texto, que o Senhor nos fale. Faz parte de um contexto. O apóstolo Paulo está narrando aqui todos os momentos difíceis que ele enfrentou no seu ministério. E ele está falando que, apesar das circunstâncias, ele não viveu à luz delas. Basicamente, Paulo está falando, olha, teria todos os motivos, mas eu descobri um segredo da luta. Ele fala, os momentos difíceis acabam operando em mim para a minha morte, para a minha mortificação. Então, preste atenção, o apóstolo Paulo encontrou graça na desgraça. Ele encontrou, em meio a situações difíceis, oportunidades divinas de trabalhar um pouco mais o nosso ser, nos levando a não ser tragado pela nossa carnalidade. Então, fato é que quando a gente passa por momentos difíceis, a nossa carnalidade ela é trabalhada. Existem muitas pessoas que não saem da condição que se encontram, até que se veem livre de orgulho, soberba e tantas outras mazelas, tantas coisas a mais que estão morando na nossa carnalidade. Amém? Então, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo toma o Salmo 116, 10, quando o salmista está afirmando a mesma coisa. Paulo diz, eu compactuo com o que o salmista falou no Salmo 116, 10. Ele não citou aqui o endereço, porque não havia divisões de versículos e capítulos, mas ele cita esse texto, onde o salmista diz, eu cria, mesmo quando eu dizia, estou aflito. Muito bem. Eu cria, mesmo quando eu dizia, estou aflito. Ele está falando, as situações eram adversas, mas naquele contexto, eu cria, mesmo quando a minha declaração era, eu estou aflito. Ele está falando que existia uma certeza que o sustentava. E Paulo chama, a partir desse texto, uma ideia que ele diz,
o espírito da fé. Nós temos esse mesmo espírito, como está escrito. Um espírito que não se abala com as circunstâncias, que mantém a declaração ou confissão. Eu quero falar sobre isso hoje na fé. É sobre fé, o meu tema é fé. Você pode botar isso, você anota, faz a anotação certinha. O tema é fé. E eu quero te mostrar como que a fé, ela tem uma confissão. Ela precisa de uma afirmação, de que você saiba o que afirmar. As pessoas dizem assim: eu tenho fé em Deus. A Bíblia já nos dá garantias de que os demônios também creem em Deus. E para eles creem e tremem. Ainda tem uma atitude que alguns de nós não conseguem nem ter, que é tremor diante de Deus. Então, o que a gente precisa compreender? Algumas pessoas dizem: eu creio em Deus. Ao dizer que crê em Deus, o que você está afirmando com isso? Essa é a minha pergunta. O que você diz dessa confiança? Porque, por exemplo, se eu disser o seguinte: eu confio no Paulinho, eu tenho que especificar isso. Como assim? Eu confio no Paulinho, por exemplo, para dar o meu cartão e minha senha. Eu sei que o Paulinho tem caráter para não gastar o meu dinheiro. Além do que eu pedi, Paulinho já saiu com um cartão para fazer compra para a igreja. Eu não fui lá conferir. Eu tenho esse nível de confiança nele. Pastor, em todo mundo, o senhor é assim? Eu vou fazer parte dessa igreja, você vai me dar o cartão e a senha? Duvido. Confiança é construção, né? Tá doido? Como assim? Não sei? Sei quem é você. Então, me entenda. Toda declaração de confiança, eu estou indo bem paulatino aqui para a gente entender e a gente vai entrar aqui em algo muito gostoso. Mas, a princípio, me perdoe, talvez você diz ter uma fé em Deus que você nem sabe o que é fé. Fé não é dizer, eu penso positivo da vida, pastor. Eu tenho fé, força, foco e fé. Uau, isso para a tua academia é lindo, maravilhoso, mas não serve para a vida. A fé, ela é uma base de confiança para quando as coisas estão totalmente dizendo ao contrário. E a fé permanece quando você não tem motivo de crer nela. A fé permanece, é uma certeza tão estabelecida, tão bem fincada dentro de nós, mesmo quando as situações da vida dizem o contrário. É a afirmação do apóstolo Paulo. Você sabe o que ele está falando aqui? O capítulo 4 é construído sobre as bases do sofrimento de Paulo para o ministério. Ele está falando que o ministério, apesar de toda a desgraça que trouxe para a vida dele, olha aí, a gente pensa que ministro se beneficia. Na verdade, meu irmão, se o ministro ele é de Deus, ele sofre muito por saber o que sabe, por afirmar o que afirma. E não é diferente do apóstolo. Ele está chegando no momento onde ele disse o seguinte: eu só continuo pregando, eu só continuo afirmando, eu só continuo declarando o que eu declaro, porque eu tenho esse espírito de fé que eu encontro no Salmo 116, verso 10. Eu criei, apesar de dizer que estou muito aflito. Eu estive certo, eu estou certo, eu permaneço e estou intacto naquela postura, mesmo apesar de toda a desgraça que isso está trazendo para a minha vida. Gente, às vezes, crer em Deus, nós somos levados, e eu estou falando do crer aqui, eu sei que os mais antigos sabem que a gente distingue fé. A fé, como base da nossa doutrina, muitas vezes aparece na palavra fé, e ela não está dizendo aquela confiança em Deus. Mas hoje eu estou trabalhando confiança, e mesmo que seja a respeito das doutrinas, nós precisamos confiar, nós precisamos saber que o Senhor é confiável e aplicar confiança a Ele. Amém? Então, olha o que está acontecendo. Algumas pessoas, elas já não mais sabem o que afirmar de Deus. Elas não sabem, Anselmo, o que elas afirmam da salvação que Deus tem para elas. Graça, o que é graça? O que é o Espírito Santo? Pode parecer banal, bobinho, mas isso não é lição de escola bíblica dominical. Isso não é uma coisa que você decora para você ver se você vai para o batismo. Tem igrejas, não é uma crítica, mas para elas fazerem a pessoa se batizar, a pessoa tem que passar por uma certa entrevista, e ali a pessoa vai confessar o que ela acha do evangelho. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, para mim, ela é a palavra de Deus. Não necessariamente aquilo entrou no coração, não necessariamente aquilo fez diferença para a vida dela,
Aquilo ali somente é uma informação repetida. Ela pega aquilo e ela passa a falar para as pessoas aquilo, mas aquilo não alterou a vida dela em nada. Então não é fé. A fé é quando essa base de confiança passa a exercer domínio, controle, determina você. Quando você começar a entender que o Filho de Deus se fez homem, e quando isso começar a fazer sentido na tua vida, isso não é uma informação, isso não é para uma discussão de teologia, isso é uma coisa que muda a minha vida. Quando eu entendo Deus como homem, muda muito. Aliás, o apóstolo Paulo vai ensinar todo um padrão de comportamento cristão em Filipenses 2 sobre a base que Jesus veio e se fez homem. Então é muito importante, porque você não entenderia um conselho simples do apóstolo de como lidar com Cadu se eu não entendesse o esvaziamento de Cristo. E alguns aqui pensam e foram instruídos, Jesus é 100% Deus, completa. Viu como é que o montão sabe? Mas enquanto ele esteve entre nós, ele se esvaziou. Deus não estava de piada com a gente. Deus não estava orando para Deus para ser ungido pelo Espírito que é dele mesmo. Olha que confusão. Se Jesus estava como Deus, ele pregou uma peça, ele fez o ridículo, ele zombou de nós. Porque Deus orou para Deus para ser ungido pelo Espírito dele mesmo. Olha só que coisa. Então, Atos 10, 38, que diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa questão toda é uma piada. Deus ungiu a Deus com o seu Espírito mesmo. Olha que confusão, se ele é 100% tudo, Jesus, enquanto esteve entre nós, ele estava privado da glória de Deus. Ele estava literalmente desglorificado. Não é à toa, e ele não zombou quando ele orou ao Pai em João 17, dizendo, devolve a glória que era contigo, que eu tinha contigo. Quando eu estava em plena comunhão, contato contigo, eu era um só com o Senhor. Hoje eu me fiz homem. Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Jesus foi tentado? Basicão aqui, ó, para desfazer a escolinha bíblica dominical. Olha como é que perdemos tempo, gente. As doutrinas que nós afirmamos crer, elas não podem ser lúdicas, soltas. Jesus está voltando, amém. Por quê? Porque a gente quer explicar o caos da humanidade. Aí os filmes começam a ser filmes de apocalipse, as séries começam a ser séries de apocalipse, os assuntos começam a ser... Quem viu a chuva de larva, que é uma planta, até agora eu não entendi, na China esses dias? Quem viu? Aí tu já fica assim, meu Deus, é o apocalipse, está chovendo larva. A minha sogra falou assim, que Deus que isso não aconteça no Brasil. Imaginou seu carro cheio de larva no quintal? Mas era uma larva, ficou meio esquisito. Eu não li toda a matéria porque eu fiquei sem paciência. Eu fico irritado quando uma coisa anuncia uma coisa e é outra. Eu falo, não vou perder meu tempo não. Aí eu fiquei com isso na cabeça, que é a larva, mas eles falam que pode ser uma outra coisa, mas ainda não é certo, eles nem sabem o que é, mas simplesmente apareceu um monte de negócio igual larva. Gente, a China tá esquisito lá, né, o negócio lá. Tá nervoso? É isso aí. Agora, vamos lá. Eu só estou introduzindo. Crê no Apocalipse. Crê na vinda de Cristo. Crê na doutrina dos últimos dias. Jesus está vindo, fim dos tempos. O que isso muda a tua vida? Nada, eu continuo a mesma coisa. Então, meu irmão, você não entendeu. Porque quando a Bíblia cita o Apocalipse, ela não fala lição teológica para debate no futuro. Ela diz o seguinte, ele está vindo. Então você tem que ser achado sem mácula, em paz e esqueço sempre um. Sem mancha, sem culpa e em paz. 3 posturas. Não é citação teológica para você discutir com as pessoas. E Jesus vem. Como é que ele vai vir? Vai sumir todo mundo, vai ficar as roupas? Os aviões vão cair? Ai, meu Deus do céu. É para isso que você quer saber? É isso que se baseia a tua fé? Cara, você é um cristão ridículo. É ridículo a tua fé. É insignificante, é banal. É à toa. É sem nenhum valor. Você acha mesmo que Jesus foi para a cruz para ele te dar um monte de informação para você ficar debatendo? Você acha mesmo que Jesus foi para a cruz para basear a nossa fé num monte de coisa que a gente vai ficar se chocando, se batendo, como se fosse um coliseu, se odiando por causa das nossas opiniões? Pelo amor de Deus, Deus ele tem mais o que fazer. Quando ele afirmou o que afirmou, quando ele mostrou o que mostrou, quando ele nos deu a sua palavra, ele nos deu afirmações
para que isso fosse funcional na nossa vida. E eu chamo isso de fé. É quando aquilo que a palavra afirma se torna funcional para mim. É quando eu tomo uma confiança naquilo e aquilo funciona na minha vida. Eu vejo aquilo acontecer. Quem aqui já fez algumas coisas, é igual quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Quem já viveu algumas experiências sabe muito bem que com ele não cola certas desculpas. Por exemplo, precisa de academia para emagrecer? Não. Para mim não precisa. Eu emagreci sem academia, fazendo exercício sozinho. Ah, mas aí tu corre um risco. Não, eu fui atrás, eu vi vídeos e mais vídeos para aprender postura de tudo, até uma flexão bem feita. Então, peraí, para mim não cola esse negócio. Tem coisas, convicções que se plantam dentro de nós porque a gente experimenta. A gente fala, desculpa, não. Por que eu creio da forma que creio sobre santidade, a Bíblia, a igreja? Porque alguma coisa plantou em mim. E eu vi, é verdade. Aí você vem e fala assim, mas, não, desculpa, o teu mais não me serve, a minha experiência é outra. Eu tenho uma fé, eu tenho uma certeza. Como é que você vai desfazer a minha certeza? Como é que você vai banalizar a minha certeza? Ainda que você fale para mim que é ridículo o evangelho, desculpa, querido, ele mudou minha vida. Ele pode não alterar a sua, e eu, lava minhas mãos. Ele pode não ser nada para você, ele pode ser idiotice. Porque tem alguns crentes que posam disso também. Nós estamos usando a Bíblia não como um lugar de transformação. Nós estamos afirmando a Bíblia como um lugar confuso. Se a gente parasse de defender Deus em tantos lugares e começasse a realmente mudar de vida, isso teria um peso maior. Eu quero te falar uma coisa. Você afirma que tem fé em Deus? Mostra. Mostra, tem que aparecer. Essa é a grande crise de Tiago. Como é possível você dizer, eu vou te mostrar a minha fé sem obra? Ele diz, e eu vou mostrar minhas obras, a minha fé por meio das minhas obras. Tiago 2. Então, mostra, por favor. Eu quero ver a sua fé. Fé, dá para pegar. Sim, dá para ver. Não adianta eu afirmar que, sim, Deus tem um ministério com os pais. Paternidade para mim é ministério, é serviço a Deus. Eu vou prestar conta disso a Deus. E eu não cuidar que o meu filho não saiba nenhuma historinha bíblica, mas saiba contar todas as musiquinhas do tchutchuru, tchutchuru, baby shark, tchutchuru, tchutchuru, sabe tudo. Então, eu falho na minha missão e eu digo que eu creio que eu tenho que ser um pai para a glória de Deus. Já deu para sentar no seu coração que não adianta afirmar fé, você tem que afirmar por meio das ações. Portanto, a confissão que nós vamos trabalhar aqui agora, nós vamos falar sobre ela, crie, por isso falei, o apóstolo Paulo não está falando assim, eu falo, depois eu vejo se eu creio. Ele diz, não, eu afirmo o que eu creio. Eu creio, depois eu falo. Eu proclamo porque eu creio. Eu afirmo, eu prego o que eu confesso. Eu creio nisso. Isso aqui para mim é o fiel, é o válido, é onde Deus se afirma. Se Deus fala que é santo, eu prego santidade, porque eu creio na santidade, porque a santidade está em mim. Então eu afirmo a santidade. É isso que o apóstolo está dizendo. Eu criei. Por isso que eu falei, eu tenho esse espírito em mim. Eu tenho essa coisa entranhada no meu ser. Crer para mim não está pautado na experiência. Gente, se eu fosse olhar a vida dos cristãos hoje em dia, eu entraria em parafuso. Já quase, foi pouquinho. Eu fui conversar com uma pessoa madura sobre isso, eu falei assim, de Deus eu não descreio. Não tem como. Mas eu descreio da igreja. Fácil. Eu só não descreio dela porque eu sei o que Deus fala dela. Eu sei o desfecho da história. E eu confio no Deus do desfecho. Daquele que pode falar que as últimas coisas ele afirma hoje e assim será. Então, meu irmão, eu não sei se na minha geração, eu nem sei por que a gente está fazendo hoje igreja. Mas em algum momento Jesus há de santificar essa igreja. Porque hoje ela está suja. Ela está banalizada. Ela está à toa. Ela está vagante. Está vagando. Está andando.
E não é de como peregrina que deveria ser. Ela está perdida, desorientada, ela está procurando identidade no mundo, está se tornando coach, está se tornando um lugar de psicologia barata, está se tornando tudo. Até sincretismo religioso, você sabe o que é isso? Mistura de crenças, uma coisa maluca, macumba com isso aí. A igreja não se define. Desculpa, eu estou nessa geração para me definir. Eu sou cristão. Eu ando como ele, eu penso como ele, eu afirmo o que ele afirma. E eu tenho que segui-lo com toda a fidelidade. Estamos juntos? Então, dentro disso, o que você tem coragem hoje de afirmar? O que você pode afirmar confiadamente? O que você pode dizer assim? Sem santificação? Você tem coragem de afirmar que isso é verdade? Não, lembra, não é falar, não. A palavra confissão no grego, eu vou ter que falar dela antes da gente entrar no texto com ela. Mas é uma palavra sempre. Homologel. Homologel. É uma ideia de confirmar. Eu e Kátia sentamos para confirmar uma coisa e dizer, bateu. Tanto, vou ajudar você. Quem aqui já foi mandado embora? Ué, gente, caramba, hein? Vocês estão desde que nasceram no mesmo emprego. Pô, fiquei assustado agora. Quem estava dormindo aí? Diga amém. Você já foi mandado embora? Você já passou pela homologação? Quem já? Já, gente. Lá no cartório, no sindicato. Falei do sindicato, que para mim poderia... Nunca me serviu. Só para me arrancar dinheiro. Cara, o sindicato, a porcentagem quase equiparava ao meu reajuste. Isso era uma zombaria. Eu olhava e falava assim, nunca vi a cor do sindicato, nem sei onde ele fica. Ele diz me defender. Eu gostava do sindicato dos metalúrgicos, ali da Uzimeca. Rapaz, era... Pensa, 365 dias no ano, basicamente, né? Cara, era 300 dias de greve. Ninguém vai entrar. Quando eu ouvi aquele negócio, eu falei, eita, meu Deus. Aí eu lembrava, vai reajustar meu salário. O meu não vai... Quer? O sindicato passava aqui, ó. Sentava na sala do presidente, apertava a mão. Não tinha ninguém no portão, badernando, botando uma bandeira, falando, nada disso. O reajuste do mínimo foi tanto, a gente quer algo perto disso. Nada. Não tinha nada disso. Então você sentou lá no sindicato e alguém pegou e homologou. Você sabe o que é isso? Viu se bate as informações, se te pagaram os teus direitos. Pelo menos para isso eles serviam, para defender você, para dizer, opa, cadê os 40% do Anselmo? O famoso 40% que a gente amava, hein? Agora mudou um pouquinho, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Os acordos estão agora legalizados. Aí, o que acontecia? Confirmava, batia, atestou, tá bom, tá tudo bem, tá aqui, tá teu cheque. Isso é uma delícia. Quando você quer ser mandado embora, né, Paulinho? Aquele cheque vindo assim, tu pensa assim, caramba, o que eu vou fazer? Tem que ver, porque eu vou ficar no auxílio e não sei depois daqui para frente como é que vai ser. Aí tu já fica, né? Tem uns que não, meu irmão. Sai dali, compra um tênis novo, deixa tudo na loja de roupa. Pensa, vou trocar de carro. Eles esquecem que come, que vive. São essas crianças em forma de homem. Corpo de homem, alma de criança. É por aí. Aí você sabe o que acontece? Homologar é isso. Essa palavra veio para nós, mas ela tem uma origem bíblica. E é uma origem onde ela vai falar, Davi, que você tem que atestar. É você falando comprovadamente, isso eu afirmo. Então vamos lá. Sem santificação? É verdade? Não. Na tua prática, é verdade? Se alguém está em Cristo... não, vocês sabem o versículo mesmo, hein? Justificados, pois, mediante a fé? Caraca, eu pensei que ninguém ia falar. Romanos. Agora, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E temos acesso a essa graça por meio de Cristo Jesus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você está justificado? Você vive como alguém que a sua conta foi zerada? Eu preciso fazer isso, eu não posso ficar pregando aqui sem antes parar e você fazer uma análise. Para você entender uma coisa, não adianta falar que tem fé em Deus.
Pô, não, fé em Deus, pastor, vou arrumar um emprego. Isso não é fé em Deus, não. Isso é pensamento positivo para se dar bem. É outro assunto. Isso é motivação, você está procurando uma fonte motivadora. E, gente, pasme, chamam Deus lá no ANA, nada contra, muito pelo contrário, respeito muito. Nos 12 passos de poder superior. No segundo passo, acho que ele aparece como poder superior, no terceiro fala Deus. Então presta atenção aqui. Deus lá ajuda pessoas a sair do álcool. Elas vão para o céu depois que fazem os 12 passos? Não. Não tem nada a ver com dizer que Deus existe, isso não leva ninguém para o céu, gente. É se reconhecer pecador, é entender, meu Deus, eu peco tanto, eu sou escravo do pecado. O que eu faço com isso? Que desgraça que eu vivo? Como é que eu me livro disso que eu sou? Isso, Jesus entra aí. Quando a gente se sente um nada, quando a gente desce ao lugar que nós estamos, tá? Ninguém está fora disso. Você pode se sentir melhor que os outros, melhor do que... Não, mas você está lá no poço, lá no fundo, você só não sabe disso ainda. E Jesus é a corda que te puxa para fora disso. Amém? É isso que é o Evangelho. Resumidamente, de forma muito simples. Agora, sabe o que acontece? O fato da gente saber da existência de Deus, afirmar a existência de Deus, ou afirmar um monte de informação sobre Deus, não nos faz desfrutar daquilo que Deus é. Deus é Pai? Agora vamos lá. Não recebemos um espírito de escravidão para estarmos novamente com temor, mas recebemos um espírito pelo qual clamamos ao Deus, Abba Pai. Você percebe um clamor por Deus dentro de você? Tem que ser verdade, mano. A gente não pode falar isso assim. Pegou o código, a questão aqui? É a seguinte, nós não podemos afirmar algo que a gente não experimente, a gente tem que experimentar. A fé é homologar, é o tempo todo confessá-la, é o tempo todo confirmá-la, atestá-la e dizer, é verdade. É o tempo todo poder falar, sim, eu vivo a luz de sair. É isso que eu vivo. É isso que eu experimento. É assim que eu me baseio. É nisso aí que eu vivo. Esse é o meu caminhar, esse é o meu caminho de vida. Eu vivo por meio de sair. Então, o que acontece? Carregamos um monte de informações, mas não nos leva, isso aí, de fato, de forma alguma, a mudar nada na nossa vida. Informação não muda. Quer ver uma coisa aqui? Quantos aqui sabem que a luz do celular, além de trazer estresse para a nossa vida, está danificando os nossos olhos? Vai, gente, por favor, levanta a mão. Quem aqui parou de mexer mais no celular depois que ficou sabendo disso? Eu ia falar para você, vai descer direto agora. Porque eu ia falar, abre aí no teu celular, tem um lugar que é uma área sobre saúde. Você dá uma controlada, quanto tempo você tem passado no celular. A maioria dos celulares estão vindo com isso agora. Dá uma olhada lá e veja a verdade. Cara, eu fiquei feliz. Meu Instagram, eu nem sabia que tinha isso no Instagram. Eu sou muito leigo de Instagram. Eu acionei o modo temporário, não sei. O pessoal está mandando os vídeos engraçados, que a gente tem um grupo aí de vídeos engraçados. Essa comunhão gostosa eu estou fora, irmãos. Me desliguei da graça. Aí o que acontece? Estava lá que era minutos que eu tinha gasto em 7 dias. Falei, Instagram, seu nojento. Minutos, falei. E vai ficar falido para mim. Porque eu entro lá, me divirto e saio. É meu tempo de hobby, de ficar rindo, vendo coisa interessante. Então já fica ali maneiro demais, a gente ri, fica eu e o pastor às vezes, a gente bota o fone e fica lá rindo dos vídeos que nos mandam e manda os vídeos engraçados também para os irmãos. Depois dessa informação, tu mudou? Gente, tu já viu que na cartela do maço de cigarro vem informações que dá câncer? Informação, meu Deus do céu, não muda ninguém, não leva ninguém para lugar nenhum. As pessoas vão continuar falando. Com o maço aqui, ó, um pulmão danificado e o cara fumando. Tá de boa. Mano. Quando eu quiser, eu paro. Informação não muda. Tamo junto? Agora, Deus, Ele não quer fazendo informações, propaganda. Ele quer nos fazendo confissão. O que é isso? Ele quer a gente confirmando, atestando aquilo que a gente sabe pela essência da nossa fé. Você está aí? O texto de Hebreus, eu quero mostrar para você uma postura em Hebreus. Hebreus capítulo 4 primeiro, né? 4:16. Depois nós vamos a Hebreus 10. Agora 4:16 diz assim, ó, acompanha aí.
Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças para ajuda em momento oportuno. O texto de Hebreus 10, 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do seu véu, isto é, por sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E o que esses dois textos têm? Uma palavra em comum: confiança, ousadia. É a mesma palavra. É essa ideia de que eu estou certo, de que eu estou convicto, de que eu não tenho dúvidas, de que eu posso ir. E a postura diante de Deus é uma postura totalmente confiante. Agora, como que eu posso me aproximar de Deus certo? Olha a garantia que Ele nos dá. Venha à minha presença e venha certo. Meu irmão, não ensine o evangelho para as pessoas dizendo: olha, você vai vindo. Se a pessoa quer viver com Deus, que ela defina, que ela confesse, que ela homologue, que ela confirme, que ela diga: sim, Deus muda a minha vida, pastor. Sim, Ele muda a tua vida. Ele te tira de qualquer situação, Ele te liberta de qualquer pecado. Ele é poderoso para fazer. E se eu não tenho coragem de afirmar isso, eu não deveria abrir a Bíblia para pregar. Eu posso ser um cristão, mas a minha fé não alcança. Consequentemente, eu não vivo dessa fé e, consequentemente, eu não posso afirmá-la. Gente, como cristãos estão privados. Olha o que o texto diz. Se aproxime com ousadia. Eu estou falando para você entrar no lugar mais profundo. Aqui é uma questão que, quem me perdoe, quem talvez não tenha tanta habilidade ainda com a palavra, mas Hebreus, ele está trabalhando a ideia do culto do Antigo Testamento, dizendo que lugar onde homem comum não entrava, Deus está nos mandando entrar. Ele está pegando essa figura, só para a gente resumir aqui e botar de forma simples. Ele está falando: chega lá, e chega lá confiado, ousado, certo. Chega lá de forma intrépida. Tem outro texto que fala de intrepidez. Entre com intrepidez. Seja intrépido. Vá lá de forma ousada. E ele está falando de um lugar onde as pessoas, se entrassem de qualquer forma, morria. Ele está falando que o lugar que causava pavor, porque Deus, gente, não é esse ser. Eu já falo isso alguns domingos. Docinho e fofinho. O nome disso é algodão doce. O nosso Deus, por menos as pessoas não eram fulminadas pelo seu fogo. Deus deve ser temido. E o texto de Hebreus dá conta disso, não é o pastor, não. Lê Hebreus, que você vai ver lá que horrenda coisa é cair no mundo de Deus vivo. Está escrito isso em Hebreus. Acredita nisso? É que o Deus que te pregaram é um Deus tão trouxa. Pau mandado. O Papai Noel, ele recebe cartinha de pedidos. Ele está ali para atender os seus desejos. E se você tem uma casa, eu vou pregar o evangelho para você agora. Você já tem sua casa própria? Você vai ter uma casa na praia, se andar com Jesus? Quer? Você está andando de ônibus? Você não é crente, não? Tu tem que andar de carro? Bicicleta? Isso aí é para quem te viu passar na prova. Daqui a pouco tu vai estar passando e buzinando para os teus parentes. Viagem? Hã? Quê? Estou ouvindo aqui? Você só vai daqui para o Ata? Ih! Se tu andar com Jesus é Paris, irmão. Se prepara que a torre vai ver a tua cara. E os teus inimigos vão ter que ver a tua selfie beijando a tua amada lá naquela torre linda. Tô falando besteira? Quem está te pisando hoje não sabe quem você vai ser amanhã. É um Deus totalmente materialista. Ele só faz no ambiente da matéria. Estava com uns amigos, era uma confraternização da empresa que eu trabalhava. De repente passa um carro assim, foi Deus que me deu. Aí o cara falou assim: pô, vou pedir um também, se ele está dando assim, né? Gente, engraçado, eu sirvo um Jesus que me tirou meu gol, lembra? Olha só como é que Jesus é bom. É isso que prega para você o que ele é bom, o que ele é ruim? Desculpa, vou te dar um segredo para a tua vida. Tu quer um conselho muito sério? Tu vai passar por coisas muito duras. Deus que me... Vai lá.
Entrou no ambiente errado, porque a gente não está aqui no ambiente de positivismo, a gente está aqui no ambiente da fé. Fé, ele sustenta a gente quando a gente está um caco. Te pregar errado, te ensinar errado. Fé é para aqueles momentos. Você quer ler? Por favor, eu quero respeitar a sua fé e quero te mostrar que eu não estou falando besteira. Por favor, volta lá no texto que a gente leu, a gente só leu lá no 13, bota no 7. Olha esse texto aí. Só para você entender o teor de onde você está lendo, que a gente tem um espírito de fé. 2 Coríntios 4, agora só que lá no verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Os crentes chamam o não crente de atribulado, mas os atribulados somos nós. Diga para o irmão do seu lado. Diga, eu sou um atribulado. Fala. Aí, tu tem coragem? Aqui, mas em tudo nós não somos. Aquele atribulado do meu vizinho. Atribulado é você, olha aí. Não é sou eu que estou falando, não. Mas você não pode ficar angustiado. Você pode ser um atribulado, mas não angustiado. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Porém, não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados. Gente, que coisa bonita, que definição otimista da fé. Agora tu vai viver a tua semana lá no alto. Força, fé e foco. Vai. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também se manifeste a vida dele em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Coisa bonita de dizer, né? Isso não dá uma vontade de seguir Jesus? E quando ele fala morte, é morte. Era um monte de coisa ruim que acontecia com Paulo. Tanto que essa igreja, você sabe por que ele está falando isso aí? Porque a igreja começou a falar assim, cara, que apóstolo atribulado, cara. É tipo você olhando e falando assim, pô, eu tô na igreja, o cara tava pintando a igreja, entrou uns caras, assaltou a igreja. Que Deus é esse que protege esse cara? Ou como a delegada falou para mim, tá orando um pouco, pastor? Aí, tu quer essa unção? Vão levar teu carro, minha unção, ó. Mas não é isso que eles fazem? Eles falam que tem uma unção, André, um negócio assim. Não sei como é que é isso não, mas tem. Que flui da barba do Arão. E que se você ofertar na minha vida, tu vai ter isso aí. Vai ter alguns que vão falar, manda, um dia eu já ofertei, devolve a oferta. Ah, é verdade. Não tem por onde escorrer. Você vai falar assim, mas pastor, você está ridicularizando a igreja. Quem? Não, a igreja ela se define pela fé, ela tem confissão, ela sabe quem é, e ela não é isso. Eu estou te dizendo que esse negócio que começou como igreja pode ter terminado como um lugar de palestra motivacional, de lugar onde você encontra discursos de pessoas que estão vazias de Deus, e elas dizem que está cheio de Deus pelo grito que elas dão. O soluço que elas têm. Agora, eu falei para você que você vai passar coisa ruim na tua vida, sim ou não? Vai, irmão. Alguém aqui nunca passou coisa ruim na tua vida? Levanta a mão aí. Eu vou pedir para você vir aqui pregar, é sério. Porque eu nunca conheci esse. Você é uma pessoa em extinção. Quase que eu me converti numa igreja outro dia. Disse assim, pare de sofrer. Quase que eu entrei lá e falei, irmão, eu me converto essa religião, eu me batizo, onde que é? O que eu faço? Pare de sofrer. Nossa, é verdade isso, irmão? Quem é que sofre mais depois de crente do que quando antes de Jesus? Só os humilhados que também são assaltados. Lembra daquele meme? Os humilhados serão assaltados mesmo. Até cuspi, desculpa. Aí eu te faço uma pergunta. Qual é a vantagem disso tudo, gente? Você não ainda descobriu, não? Cara, em momento nenhum Deus deixou de estar comigo. E eu vou te falar uma coisa. O equilíbrio que eu encontro na minha fé, nenhuma palestra motivacional seria capaz de me dar. A estrutura emocional que eu tenho, porque eu entendi que a minha alma bebe do meu espírito, porque eu entendi que a saúde da minha vida está em Deus, cara, tem muita gente que não poderia passar por algumas coisas que eu passo. Estou te falando francamente. Não estou posando de bonzão, não. Eu estou dizendo que eu encontrei o lugar. A fonte está aberta, não bebe quem não quer. Eu estou te dizendo que a fé ela é um lugar de certeza, de convicção.
Está ali, está plantado. Por que a gente afirma o que afirma? Meu irmão, se você é cristão, não tenha medo de afirmar o evangelho. O evangelho muda vidas? Muda. Afirme isso de forma ousada. Sabe por quê? Se você tiver ainda algum tipo de dúvida em relação a isso, não pregue o evangelho. Por favor, não fale dele. Pode ficar quieto, não precisa evangelizar não. Você vai atrapalhar. Do contrário, abra a boca e proclame, diga, Jesus mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua vida também. É a pregação mais exata, mais sincera, mais profunda e mais reta que você pode dar a uma pessoa. É dizer para ela, olha, não é o teu casamento que Jesus quer salvar, Ele quer salvar teu coração. E vai salvar o teu casamento do teu coração, tu é o problema. Fala isso para uma pessoa que se abre, para ver se ela vai querer ser sua amiga. As pessoas não estão querendo mudança, gente, elas estão usando, e Deus, de coração mesmo, Deus faz milagre? Sim ou não? Muitos. Mas eu descobri um Deus que é amoroso, mesmo quando Ele não faz milagre. Talvez você não tenha capacidade de viver isso. Você orar, Deus não te responder, sabendo que Ele pode te responder. E Ele não fez isso por maldade. Isso é que é terrível. Você tem que conviver assim. Peraí, Deus é bom, cara. Covid-19, Deus é bom. Isso é muito. É um nível que você precisa entrar, irmão. Sabe por quê? Coisas piores estão por vir. Não é à toa que a fé vai abaixar. A gente vai começar a entender, peraí, quantas pessoas davam testemunho na igreja agora estão aí. Uma vida pior do que antes, quando ela testemunhava. Eu conheço vários. Você não conhece, não? Se tu quiser, eu te apresento uns. Se eu estou falando besteira, eu te apresento uns para tu ver. Gente que pisou na igreja, pisou no testemunho, salvou um montão, encheu a igreja, depois foi lá e adulterou. Depois foi lá se uniu com bandido. Nesse nível de porcaria, de nojeira, de lama. Então, preste atenção aqui. A tua fé, ela vai nascer no exato momento em que você tiver uma convicção tão grande que aí você vai começar a beber dela. Até então, ela é só uma informação. Mas quando ela vem, meu irmão, como um negócio, uma obsessão, literalmente. Quando você fala assim, cara, é porque. Como Jesus virou para os homens e falou assim, quem de vocês me convence do pecado? Quem de vocês torce o que eu sou? Quem de vocês muda o que eu sou? Nenhum de vocês. Nesse nível. Em nome de Jesus, querido, que você seja um problema para aqueles que não têm fé à sua volta, para os incrédulos que, às vezes, dentro da igreja, que estão à sua volta. Sabe por quê? Porque você vai ter fé para afirmar a sua e a dele, para dizer para ele o seguinte, tu não quer, mas tu pode mudar. O Deus que eu sirvo tem poder de transformar a sua vida. Você só está no que está porque você quer. Você está aí porque você não entendeu o que tem que entender. Você tem que entender a miséria que você é, a miséria que você se encontra, como nós amamos o pecado, amamos o que nos destrói e nós não queremos abrir mão disso. Nós não queremos nos deixar ser mandados por Cristo, porque Ele quer se tornar Senhor. Volto a dizer. Quer ver uma coisa aqui? Abra sua Bíblia em Romanos 10. Olha isso aí, por favor. Se você já foi um evangelizador, você já pegou isso aí e aplicou na vida do incrédulo. A pessoa está lá, no, sei lá, na vida promíscua, está louco. Romanos 10, 9. Você já falou isso aqui para o incrédulo. O problema é que isso não se diz ao incrédulo apenas. Isso explica para nós o que aconteceu com a gente. Se com tua boca confessar Jesus como... Fala. Então vamos lá. Jesus quer mandar em você. Olha que pregação linda. Essa é a pregação do Evangelho. Jesus agora quer ser seu dono. Se a gente chamasse assim, a peneira ficaria um pouco mais estreita. Gente, é muito bom quando você está na obra. É tua obra, Wagner. Mas a peneira, tu fica assim, pô, tô nem aí. É para embolso, mas vai dar um monte na hora de chapar a massa, não vai ficar legal. Tá indo mais rápido. Não é assim, Anselmo? Peneira grossa, é bom que passa logo. Se tem que peneirar, é bom que passe logo aquilo que tem que passar. Então, entendeu como é que funciona a coisa? Só que a gente tem que ensinar as pessoas que Jesus quer mandar em nós. Ele quer ser Senhor. Ele não falou Salvador, não. Por que será, hein? Será que ele não quer só nos ofertar ao céu? Um lugar lindo, com mar de cristal e ruas de ouro?
Gente, Jesus não é esse negócio não, hein? Começa a descobrir ele, porque não, o ambiente é para vocês dois, não é para você não. Jesus não te deu um ambiente. Olha, você é tão legal, eu gostei tanto do seu bigode, vou te levar para o céu, para você não queimar com bigode no inferno, porque teu bigode é tão lindo. Imagina, seria um desperdício no lago de fogo esse bigode tão formoso. Essa foi para tu sabe, né? Depois você vê o bigodinho mó liso, cara. Eu nem pensei nisso, mas aí, colou. Obrigado pela oportunidade. Você percebe uma coisa? A gente está achando que Jesus salva com base no critério zero. Não. Ele está te chamando para um relacionamento de domínio. Ele quer mandar em você. Aí, você tem que falar para a pessoa o seguinte: se você confessar com a sua boca e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Parece fácil, não é? Mas o que está falando aqui? Presta atenção aqui. Confessar é ir na frente, né? Aquela oração. Escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida. A gente pensa que é isso que salva, né? Isso é confissão, gente? Não. Isso é repetir uma palavra que o outro falou. Não, mas não é isso que a Bíblia ensina, que você tem que confessar Jesus. Não, não. Não, esse texto não fala isso. Esse texto fala se eu afirmo ele. É claro que palavra se sai por onde, gente? Pela boca. A palavra aí é homologar. Ele está falando se você afirma Jesus. Por que você afirma? Porque no coração você crê. Aí ele vai explicar. Olha o 10. Porque com o coração, aí ele vai de trás para frente agora. Eu creio, né? Se crê para a justiça. Com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que crê não será envergonhado. Então, o que seria confessar? Homologar. Ele está falando, você precisa afirmar Jesus. É óbvio que nós somos o povo da proclamação, nós pregamos. Então o texto aí não está falando da prática do ir à frente. O texto está nos dizendo que a nossa vida deve afirmar, que nós devemos afirmar Jesus. Por quê? Porque dentro de nós a convicção de que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A convicção. E por que dentre os mortos? Porque foi o último estágio da redenção. Jesus veio, habitou entre nós, cresceu, se manteve, não pecou. Aí ele morre. Quando ele morre, parece o final de tudo, mas ele ressurge. E a nossa esperança não está na morte de Jesus, gente, está na ressurreição. Porque se Jesus morre, ele é apenas mais um homem dizendo que era Jesus. Porque tiveram um monte ao longo da história que se disseram Messias, Salvador. Eu vim ao mundo para salvar o mundo. Muitos homens fizeram isso. Ele seria só mais um. Só que não. E ele fez direito. Deixa eu te explicar sobre Deus. Uma coisa que a igreja não está te ensinando também. O que acontece sobre Deus? Jesus não podia sair andando na rua de Jerusalém falando Via Dolorosa. Pô, seria lindo isso, Léo. Aí. Cadê? Eu te vi gritando crucifica, hein? Toca aqui. Olha o furo aqui, ó. Zé Mané. Ficou 40 dias ressurreto. Foi visto por quem? Calma, 500 irmãos. Como é que você sabe disso, pastor? Os caras me contaram. Está em 1 Coríntios 15. Mas foi o cara mesmo, foi Paulo. 500 pessoas viram Jesus. Só. Você acha mesmo que os habitantes total daquela época eram 500? Não. Ele falou assim, é fé. Então vamos fazer o seguinte, a mensagem vai ser contada por terceiros. Para você que acha que Jesus ele fica fazendo milagre para chamar gente para a fé, não. Isso quem faz é o marketing da igreja. Toda vez que Jesus foi questionado de um milagre, ele falou assim, vou dar um milagre para vocês. Vocês querem ver um sinal? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, eu vou ficar 3 dias na terra e vou subir. Esse é o milagre que eu tenho para vocês. Toda vez, Paulinho, ele curou por amor, mas ele nunca fez milagre por faça um milagre. Quando Paulo fala, os judeus buscam milagres, os gregos, eles buscam sabedoria. Aí ele fala, Jesus é os dois. Ele na cruz é o milagre e é a sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não prova nada para ninguém. Pastor, eu preciso ver Deus. Você vai com essa necessidade, sabe para onde?
Não sei se tem quinto lá, mas andar de baixo. Deus ele não vai aparecer para você e falar assim, olha, toca aqui, toca aqui. O Tomé sim, porque era testemunha. Você entendeu a diferença? Não, ele tocou no Tomé, o Tomé. Eu sou Tomé, pastor. Tu tá longe de ser Tomé. Se tu fosse Tomé, tu estava bem. Não, o Tomé é testemunha, gente. Lembra? Quando foram substituir Judas, tem que ser alguém que estava desde o batismo. Por quê? Porque tem que ser alguém que viu tudo. Como é que essa pessoa vai contar o que não viu? É testemunha. Viaja não, irmão. É porque nós estamos muito floridos na nossa pregação. A gente fala, se você precisar tocar, Jesus vai estender a mão para você. Aleluia. Viu? Também sei fazer. Não. Ele não vai aparecer para você e falar assim, Ingrid, por que duvidaste? Toca aqui. Ingrid, me dá um peixe para comer. Tem que ter peixe. Hein? Na sua casa tem que ter peixe. Jesus não vai te visitar. E ele falou assim, me dá o peixe aqui para comer. A sardinha. O olho de cão. O olho de cão não. Jesus comendo. Que peixe é esse que Jesus comeu, gente? Ele comeu um peixe. Aí ele virou e falou assim, espírito come? Para quem? Timóteo. Agora vamos lá. Para quem mais ele apareceu? Paulo. Aí tu, pô, a lista está crescendo. Para quem mais ele apareceu? Ninguém. Paulo falou, para mim, um abortivo, o último, não sei nem porquê, mas me escolheu. Ele não vai aparecer para tu. Frustrante, não? A gente fica... Eu ficava também, irmão, cantando, senta aqui na minha cama. Pode aparecer para mim. Igual eu na mata de Timbá. Jesus, eu estou orando, eu vim aqui por causa do Senhor e dos gravetos. O Senhor não era bastante, porque se fosse eu ficava em casa orando, mas eu queria os gravetos acesos. Não acendeu nada para mim. Eu sou muito incrédulo, percebe? Não, irmão. A minha fé só me diz que eu vi as pessoas mais ridículas na fé, vendo graveto acendendo e vivendo uma vida toda torta. E eu me pergunto, para que Deus prova aquilo que ele não prova e na palavra dele? Essa é despregar. Deus é o único ser que dá uma palavra, fala, viva a luz dela e fala assim, mas eu desprego. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que desprego a minha palavra com as minhas ações. Eu faço um milagre para provar que sou Deus. Faz não, querido. Faz não. Você quer saber para que é milagre? Manutenção da vida. É quando Deus precisa que um recurso sobrenatural intervenha no natural. Pô, frustrante, né? Olha onde nós chegamos. Uma pessoa falando assim, fulano de tal não experimentou a cura de Deus. Que ele disse que quando ele tinha, acho que 11 anos de idade, ele tinha uma doença degenerativa que morreria em dias. Aí ele se diz curado e prega para todo mundo a sua cura. Aos 80 anos ele morreu da mesma doença. Aí a pessoa, tá vendo como é que ele não foi curado? Eu pensei, se não fosse dessa doença, ele morreria de quê? Velhice, infarto, gripe. É. Você acha mesmo que quem... Pergunta de 1 milhão, hein? Valendo um empadão, Andressa. Tem que correr e tocar aqui, irmão. Lázaro foi ressuscitado? Vocês já foram lá visitar Lázaro? Ele está lá em Jerusalém. Sabia não, irmão? Ele mora na rua chamada direita. Isso é lá, endereço, gente. A Bíblia tem uns negócios. Hein? Você não sabia não que Lázaro está lá? Gente, o Fantástico vai entrevistar Lázaro domingo. O homem ressurreto, porque se ressuscitou não pode morrer. Não é assim? Se tem um milagre não pode mais morrer da doença. Não é assim? Se Deus faz, pum, fica, né? Entranha a ressurreição na pessoa, a pessoa... Lázaro está aí. Está com seus... Quantos anos? Quem é bom de matemática aí? 2000 e... Ih, Matusalém perdeu o cargo de homem mais velho, ó. Ué, Lázaro morreu, gente? Mas por que ele foi ressuscitado? É só manutenção. Não era a hora. Eu já orei para algumas pessoas ressuscitar. Mas era a hora mesmo, porque eu orei, cara, com fé. Uma pessoa veio falando no meu ouvido assim, você acha? Eu quero orar, cara. Eu falei, pô, não externa não. Eu pedi a pessoa, porque a pessoa queria muito orar pela ressurreição de uma pessoa. Eu falei assim, não externa não, que isso pode ficar... Pode ser ruim para você, para as pessoas. Pode causar dor. Eu falei assim, cara, vai lá quietinho lá e ora.
É muito engraçado, o cara pegou, botou a mão assim. Aí me olhando assim, tipo, pô, não tá funcionando, cara. Eu pensando, eu tô contigo, irmão. Se levantar tá ótimo, vambora. Vai ter alguns que vão morrer de infarto aqui na hora, mas tá tudo bem. Se tá na unção da ressurreição, a gente bota a mão e levanta também. Eu creio em milagres. E já vi milagres. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Manutenção. Não é ordinário. Então não se sinta menor você que nunca passou por um milagre. Deus tem lá os seus meios. Tem muita coisa que explica o não viver um milagre. Mas pode ter certeza de uma coisa, isso não é motivo para você perder a confiança em Deus. Sua fé é muito pobre se ela depende disso. Você não entendeu ainda que o nosso corpo está se degenerando? É uma informação de fé que você precisa ter. Nós estamos por dentro sendo renovados e por fora nós ainda estamos sofrendo o processo da redenção. Porque o nosso corpo ele será transformado no abrir e fechar de olhos. Mas é no dia que você não deseja. Não deseja, porque a sua filha não casou, você não fez faculdade, você não fez pós-graduação, você não fez mestrado, doutorado, você não foi o maior das galáxias. Mas o que é que você não teve? Você nunca teve um poodle. Não, por que isso? É a lista para Jesus voltar. Tem alguns que falam, não, eu quero ainda ter uma maritaca. Antes que Jesus volte, eu vou ter uma maritaca, cara. Ela vai assoviar o hino nacional para mim. Tem tudo. Antes de Jesus voltar, a gente tem que ver Felipe casar. Aí depois do Felipe casar, eu quero ver meus netos. Aí depois o Felipe vai querer ver o filho dele casar. Olha que negócio. Aí Jesus fala assim, é agora que eu vou. Não, peraí. Ainda tem crente para casar. Não, peraí. Tô indo, hein? Ih, peraí. É que o crente ainda pediu a casa de praia, eu não dei para ele. Eu fiz uma promessa no culto da bênção. E eu ainda não dei a casa de praia. Como é que eu volto agora? Se eu voltar agora, eu descumpri a promessa. Aí Jesus fala, poxa, vou não. Jesus sentou e falou assim, vocês são muito exigentes. Fica aí, hein? Não tá gostoso viver? Então a gente fica daqui, eu tô assistindo tudo. Fica tranquilo. Jesus voltando. É isso aqui, ó. Tô falando besteira? Você nunca viu um crente falar assim, Jesus pode voltar agora não, pastor, eu quero casar. Você nunca viu. Isso aí quem fala é o pessoal do rock. Satã. É eles que falam isso. Jesus não pode voltar porque eu tenho que casar. Nós somos o povo da fé. Não é verdade? Você entendeu como é que a gente afirma um negócio que a gente não crê? Isso é piada, gente. Jesus vinha, é piada. Só que é lá naquele dia que você será liberto desse corpo. Te animou ou não? Tem alguns falando, ei, pastor, mas vou receber um corpinho novinho. Novinho. Liberto da morte. Liberto do pecado. Sem controle do tempo. E eu vou ficar no lençol branco cantando Santo Santo? Não! Você vai viver eternamente numa comunhão profunda com todos os santos e Deus. Mas eu sei que isso não é legal para você. Você quer ser promovido na tua empresa, a igreja tem que fazer isso, você ser promovido na tua empresa. Fica tranquilo, vejo chaves voando. Aí, pega aí tua chave. É para isso que você vem num culto. Isso tudo que eu estou falando aqui, gente, isso não acontece em igreja não, tá? Pode ficar tranquilo. Nós somos o povo que abrimos a palavra e pregamos. Nós temos tanto conteúdo. Ó. Mateus 10, 32, vai dizer que se você se confessar diante dos homens, ele vai nos confessar diante de Deus. Mas se nós o negarmos diante dos homens, ele vai nos negar diante de Deus. Aí nós pegamos esse texto e falamos para o incrédulo. Pergunta de 1 milhão. Para quem está sendo dito esse texto? Para os discípulos. Quando? Jesus está enviando ele em missão. Falou, se infringir a pregação, se falar meio evangelho, se deturpar o que eu mandei falar, lá em cima, vou te desconsiderar. Muito em paz o homem de Nazaré, né? Ele virou assim e falou assim, me nega para tu ver. Conta algo que eu não sou. Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo disse o quê? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, igreja. Seja ridicularizado, mas não mude aquilo que Deus te mandou pregar. Seja taxado como maluco, mas seja um maluco afirmando o que a tua fé afirma. Do contrário, você será mais um nessa geração que se vende, que falsifica, que melhora, que adapta.
Mas a mensagem do evangelho ainda continua sendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, está disponível para todo mundo, do judeu ao grego. Olha o texto de Apocalipse 3:8. Uma igreja que estava fraca, Filadélfia, ele diz o seguinte para ela: conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que você precisa entender sobre negar Jesus? Negar Jesus, gente, está sendo muito fácil. Tem uma frase de uma blusa. Eu dificilmente gosto dessas coisas. Eu sou meio assim, chato com essas coisas. Não tenho. Porque a blusa vem, né? Escrito assim, Jesus aí, grande, mas vem umas falas assim. Aí, é fácil carregar Jesus no peito. Difícil é ter peito para falar de Jesus. Mas eu achei interessante. Cara, é muito fácil, né? Eu amo Jesus, Jesus eu te amo. Faixinha de jogador, Jesus eu te amo. Cantar uma música no final do meu show, onde eu preguei a promiscuidade, aí eu canto um louvorzinho. Entra na minha casa. Viu? Pode só cantar, não precisa viver isso, mas só entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, eu vou continuar a mesma coisa. Sara as minhas feridas, não. Sara os meus problemas emocionais que eu adquiri porque eu me relaciono de forma tola, porque eu tenho amigos interesseiros. Aí quem tá lá, aí tu fala, meu Deus, você não sabe o que eu vi. O Péricles, pastor, aquele homem cantando, pastor, ele cantou a música da Aline Barros. Irmão, passou. Você ainda está nesse evangelho? Se empolga, porque os cantores evangélicos vão no Raul Gil, vamos orar, porque eles vão... Tu chega lá, tu fala assim, meu Deus, Jesus, onde o senhor foi? Por que o senhor não foi também, Jesus? Tu diz que está em todo lugar, mas sei lá, hein? Está meio ausente na fé do irmão. Uma declaração de fé alternativa, melosa, preparada para o outro falar, gostei. Gente, o pecador sentir prazer naquilo que a gente prega é uma coisa mais ilógica. Significa que a gente nem precisa do Espírito Santo para o outro entender a mensagem. A gente vai retão aqui, é eu e você. Sabe por que você corre o risco de estar numa igreja como essa? Essa igreja aqui pode te confundir. Em que sentido? Porque eu falo desse jeito aqui, ó, parece que está dando uma aula. Eu não estou soluçando. Parece que vou dar um infarto. Eu não estou fazendo isso. Aí você pensa assim, esse cara não está cheio do Espírito Santo. Então, palmas para mim. Eu devo ser muito inteligente. Olha, eu entendo do grego. Caraca, eu sou muito demais. Vou aumentar meu salário? Isso não tem nada a ver com Deus, sou eu, então eu estou trabalhando. Cara, eu sou demais. Eu posso bater a palavra, os olhos nas palavras aqui e saber que elas estão no grego, olha só. Caraca. Né? Se é só isso? Aí, André, sou muito bom. Você veio aqui por causa de mim, né? A gente precisa começar a entender que Deus está querendo chacoalhar um pouco mais a nossa fé. Trabalhar no nosso coração a verdade do que nós cremos. Porque, meu irmão, pode ser que você nunca tenha dito que Jesus é um maldito, mas as tuas atitudes pregam isso o tempo todo. Sabe por quê? Se lá na cruz, aquele sacrifício que ele fez, você rejeita, presta atenção aqui, você está declarando com isso que Jesus é maldito. Não foi eu que disse isso, não, foi a Bíblia. Negar o sacrifício é dizer, ele foi parar lá porque mereceu. Quantos aqui vivem à luz da cruz? Quantos aqui se alimentam da cruz? Resolvem sua vida na cruz? Entende que os seus pecados foram quitados. E como diz o texto que a Andressa citou, você foi justificado, não será, você está. Se você não vê a sua vida resolvida assim, a cruz é uma negação total para você. Você vive negando Jesus. Porque não tem a ver com abrir a boca e falar assim, tu andava com ele, Pedro. Tu andava com ele, Pedro. Eu? Tu me conhece de onde? Pedro, tu andava com ele. Você entendeu a história? Tu pensa que é isso que é negar. Já te falei. Presta atenção aqui. Tem homem que não acredita que outro homem é fiel a uma esposa. Sim ou não? Contei para vocês já, e vou contar para quem ainda não ouviu. Um amigo de trabalho, tô eu lá cilindrando a massa. Eu fui auxiliar de padeiro. Pá! Que é assim, tá, gente? É um negócio. Dê valor ao pão francês. Você não sabe quanto é custoso. Queima muito a gente para fazer aquilo. E lasca a nossa vida. Nossa lombar fica queimando. É assim, é horrível. E tô lá. Cara, o cara chega, para e fala assim, aí, Jéssica,
Tá vendo uma parada aí? Cara, minha virgindade foi um problema pros outros. Pra mim, nunca. Aí ele virou e falou assim, Jefferson, tô sabendo uma parada aí. Pô, cara, tu é virgem? Falei, sim, e tu é safado. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu virgem, você safado. Esse assunto não vai rolar com você. Eu não quero conversar com você sobre isso. Simples assim, cara. E continuei. Aí ele, pô, cara, é assim que tu vai me tratar? Que isso, cara? Eu falei, não, cara, tu sai com um assunto. Olha só, eu tô trabalhando. Você gruda aqui para falar de virgindade. E você é uma pessoa problemática, cara. Olha só, tu não presta nem para satisfazer a sua esposa e se satisfazer com ela na cama. Porque se o teu problema fosse sexo, tu resolve dentro de casa. Tu vive com uma e com outra. Então tu acha mesmo que eu vou conversar com você sobre sexo, cara? Olha quem você é. Ele, pô, cara, precisava disso não. Eu falei, então, isso. Aí ele, caraca, ficou muito assim. Eu falei, pô, e sim, sou virgem. Aí os caras querem vir pra mim e quer falar assim, pô, maluco, tem homem fiel não, cara. Com qual estrutura foi criado? Safado, mulherengo, e vou te falar mais, ele pinta de gostosão, mas ele é um compulsivo por sexo. É um doente sexual. É um escravo. Se masturba, pornografia, mulher aqui, mulher ali, e nunca fica satisfeito. Isso é lindo, né, homens? Qual a verdade que nós cremos? O evangelho tem que ser afirmado. Sim, casei virgem, para a glória de Deus. E glória a Deus por causa da bagunça da minha família, que eu não consegui engravidar uma menina, porque era meu maior medo. Caraca, engravidar. Eu queria ter filho. Sempre quis. Eu pensava assim, pô, engravidar. Eu via todo mundo tendo que construir um quartinho, cara, do nada. Constrói um quartinho, aí pega um fogão de um. Caraca, se eu engravidar vai ser isso aí, irmão. Vou construir um quartinho no fundo do quintal de alguém. Não, eu quero uma vida, cara. Eu vou. Aí, no mundão, eu falo assim: não, eu vou estudar, tá maluco? Vou ser bombeiro. Eu lembro que eu namorei uma menina e falei assim: ó, vou ser bombeiro. Se tu quiser, aos 20 e poucos anos a gente quer você bombeiro aí, André. O pessoal zomba, né? Eu vou ser bombeiro, irmão. Até hoje eu tô aí nos incêndios da vida. Hein? Você entendeu quanto custa? Agora. Falar do evangelho assim, pô, Deus vai te abençoar, irmão. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu era um desempregado falido, Deus me levantou, me ergueu. Igual o cara estava dando testemunho na televisão. Eu era um empresário falido. Aí vinha a BMW assim na imagem. Eu vi, ninguém me contou não. Aí muito, muito barato, cara. Aí BMW com a placa assim manchada. Aí ele falando assim, eu estava lá, na sarjeta, ponto de tirar minha vida. Ele falou, Jesus me prosperou tanto que hoje eu tenho 2 fábricas e a gente tem fechado com recorde de vendas e tudo mais, de produção, nós estamos bombando. Aí a mulher falou assim, glória a Deus, então você era um empregado falido, o que você fez diferente? Eu fiz o voto da nação dos 318. Tá bom, glória a Deus. E qual é o ramo? Ele, tabaco. Eu falei, ih, vou abrir uma boca de fumo, pô. Deus agora está fechando com os homens. Pô, se tabaco Deus abençoa, fumo, então os dependentes não podem viver sem droga, sabe disso? Isso é dependência. Então, cliente eu ia ter. Se Deus está abençoando o fumo, você está aí, meu irmão? Você está aí? Amém? Então, preste atenção de uma vez por todas. O nosso Deus não é badernado. O nosso Deus, ele não é um Deus confuso. O nosso Deus, ele não é um Deus que vai ficar aqui abençoando qualquer coisa. Nós precisamos ter mais discernimento. E isso passa por aquilo que a gente entende da nossa fé. Se você não entender da sua fé, você vai comprar gato por lebre. Você vai ficar por aí sendo vítima de pessoas mal intencionadas. E o que mais tem, gente, é pessoas que não estão nem aí para aquilo que você vai viver. Só que eu quero te voltar a uma pergunta que fiz no começo. Você vai passar por um momento difícil? Vai, assim como Paulo. O que você vai estar lá falando assim, crie, por isso continua afirmando. Você vai ter coragem de falar assim, sei lá, perdi um filho. Deus é bom. Você entendeu? Cara, preciso de provisão, estou apertado, mas Deus é o meu provedor, é o Deus que cuida de mim.
é o meu Pai. Você vai ter coragem de afirmar isso? Você vai ter coragem de, num problema conjugal, falar: o meu casamento é uma aliança diante de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Não me interessa, eu vou fazer isso aqui acontecer, porque a força vai vir dele. Eu estou afirmando a fé. Ele tem que liberar o poder dele nessa questão, porque se ele falou que o evangelho é o poder de Deus para a minha salvação, eu estou afirmando que ele diz ser verdade. A mensagem dele, como que isso não vai mudar a minha vida? Você entendeu aqui? Quando você faz isso, gente, a responsabilidade está toda nele. Toda nele. Mas tem que afirmar, tem que homologar, tem que pegar e falar: é. Você entendeu? Se você tiver essa coragem, pode ter certeza que vai ter alguém lá no trono falando assim: eu estou aqui para você. Meu irmão, não tenha medo de ser um homem de Deus, não tenha medo de ser uma mulher de Deus, não tenha medo de mergulhar na santidade, no poder de Deus, na mudança, na transformação. Deus sustenta você. Eu amo o Salmo 37 quando ele diz: os passos de um homem bom serão afirmados ou fortalecidos por Deus. Eu esqueci o termo agora, mas serão firmados por Deus. Eu acho lindo, porque o homem põe o pé, mas Deus fala: eu que seguro, é eu que firmo. Você não vai dar um passo e vai escorregar. Pode ficar tranquilo, bota o pé que eu garanto. Aí você fala assim: pastor, eu quero mudar de vida em alguns pontos da minha vida. O que eu faço? Cara, bota o pé. Deus vai fazer o resto. Ele faz. Quando você afirma: pastor, não consigo perdoar, não consigo me santificar, não consigo abrir mão desse pecado. Cara, põe o pé. Que Deus miserável é esse, meu Deus? Que a igreja despregou a Deus e botou esse Deus aí? É um Deus poderoso e transformador. O meu Deus muda a nossa vida. Muda, não melhora, não te dá jeitinho, transforma você. E isso é fruto de homologar, de falar: Deus, eu afirmo o que o Senhor afirmou, eu creio no que o Senhor declarou, a tua palavra é a verdade ao meu respeito. Estamos juntos? Vamos orar? Você pode ficar de pé? A Bíblia diz sobre a perseguição da igreja: eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Meu irmão, custe o que custar, continue na palavra que você afirma. Feche os seus olhos e ore ao teu Pai. Confirme a tua fé, afirme a tua fé, conserte o teu momento com Deus agora, falando para Deus: Deus, muda a minha vida, Pai. Muda a nossa vida, Senhor. Nós afirmamos: o Evangelho é o poder de Deus para a mudança de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a mudança de todo aquele que crê. Salvação ali é restauração. Deus nos restaura aquilo que o agrada, aquilo que Ele planejou. Tem alguém que Deus amou, querido, quando Ele te viu. Deus não te conheceu quando você nasceu. Não é isso que a Bíblia afirma. Teve alguém que Ele viu e amou.